Olá, seja muito bem-vindo e, como sempre, é muito bom estar em sua companhia. A partir de agora, você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo. E olha só, eu começo falando de economia. Apesar da inflação menor, o mercado financeiro prevê que a tão esperada queda na taxa de juros só deva acontecer em setembro. Segundo os analistas, a taxa Selic deve fechar 2023 em 12,5% ao ano. A perda de força da inflação nos últimos 3 meses passou a atuar como aliada do governo na pressão pela redução dos juros básicos. Apesar disso, os analistas do mercado financeiro são relutantes e mantêm a aposta de que o primeiro corte da taxa Selic deve ocorrer apenas em setembro. A trajetória de queda dos juros básicos no segundo semestre é decisão unânime. Restam dúvidas somente sobre o início e a magnitude dos cortes. Atualmente, a taxa Selic é de 13,75% ao ano, o maior patamar dos últimos 6 anos, desde agosto do ano passado. As estimativas mais recentes dos economistas consultados semanalmente pelo Banco Central mostram que a Selic vai encerrar 2023 em 12,5% ao ano, com 3 quedas de 0,5 ponto percentual previstas para as reuniões do Copom de setembro, novembro e dezembro. Durante um evento, Luísa Trajano, a presidente do Conselho de Administração de uma rede de lojas, cobrou uma mudança do presidente do Banco Central. Ela falou que até setembro já vai ter muita gente quebrada. E falou que já fez mais de 20 ligações a Campos Neto para que haja uma redução na taxa básica de juros. Irredutível mesmo diante da pressão, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, destacou que a curva futura de juros tem apontado para taxas menores, sem especificar a data. E olha só, 9 montadoras aderiram ao programa de descontos para carros populares do governo. Ao todo, 31 modelos serão vendidos com preços reduzidos. O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços divulgou a lista de montadoras que participam do programa de subsídios de automóveis e também os modelos contemplados com os descontos. As 9 montadoras que aderiram ao programa de carro mais barato, lançado pelo governo federal na semana passada, são Renault, Volkswagen, Toyota, Hyundai, Nissan, Honda, GM, Fiat e Peugeot. O desconto varia de R$ 2 até R$ 8 mil no preço dos veículos de até R$ 120 mil. No total, o governo reservou R$ 1,5 bilhão para o programa. Desse total, 500 milhões são para automóveis, 700 milhões de reais para caminhões e 300 milhões para vans e ônibus. As vendas de carros com desconto serão exclusivas para pessoas físicas nos primeiros 15 dias. Prazo que pode ser prorrogado por até 60 dias, a depender da resposta do mercado. Depois disso, as empresas também vão poder se beneficiar do programa. A estimativa da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores é que o programa com desconto para compras de carros novos pode durar apenas um mês. Segundo o Ministério, foram usados até o momento R$ 150 milhões em créditos pelas montadoras, o que representa 30% do valor destinado à venda de carros mais baratos. E quem comprar carro vai ter que arcar também com o combustível. Isso porque o preço médio da gasolina teve alta de 4% no país. A elevação é reflexo da mudança na cobrança do ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. O repórter Leonardo Félix tem mais informações. O preço médio da gasolina comum atingiu R$ 5,21. Já no caso da gasolina aditivada, R$ 5,40. Lembrando que esses valores podem mudar de posto para posto. Essa mudança interrompe um curto período de queda imposto pela Petrobras em suas refinarias desde o dia 17 de maio. A partir do início de junho, entrou em vigor o novo modelo de cobrança do ICMS, com taxa única nacional de R$ 1,22 por litro. Segundo o relatório da Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, ANP, a mudança elevou o valor em 20 estados e no Distrito Federal. O estado de Pernambuco teve a maior alta, com 48 centavos de diferença por litro. Outros 4 estados tiveram ligeira queda. 2 centavos no Amazonas e no Ceará, 3 centavos no Piauí,
R$1,05 em Alagoas. Além da gasolina, outros combustíveis sofreram reajuste. É o caso do etanol, que teve uma variação de 0,8%, passando de R$ 3,77 para R$ 3,80, e do diesel, com redução de 0,58%, indo de R$ 5,16 para R$ 5,13. Ainda de acordo com a ANP, o preço médio do gás natural veicular GNV continuou o mesmo da semana anterior, R$ 4,31 por metro cúbico. De São Paulo, Leonardo Félix. E o programa de passagens aéreas a preços promocionais começa a valer no segundo semestre e com foco em aposentados de baixa renda. A prioridade será para aqueles que recebem até 2 salários mínimos e não tenham voado no último ano. O chamado programa Voa Brasil ainda está em fase de elaboração pelo Ministério de Portos e Aeroportos. A ideia é oferecer passagens aéreas com valores promocionais de até R$ 200 a partir do segundo semestre deste ano. A previsão é que o primeiro estágio do programa tenha como foco o atendimento a aposentados que recebam até 2 salários mínimos e que não tenham voado nos últimos 12 meses. As passagens promocionais serão oferecidas em horários e datas definidos pelas companhias aéreas. A intenção do programa é diminuir assentos ociosos nas aeronaves e, de acordo com o Ministério, com isso, outras passagens também seriam barateadas. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, atualmente a ociosidade em voos ronda a casa dos 20% no Brasil. Somente neste mês de abril, 22,4% dos assentos das aeronaves ficaram vagos nas viagens. O programa também deve atender estudantes e servidores públicos nas próximas fases. O ministro Márcio França estimou que o programa vai permitir a emissão de 12 milhões de passagens anualmente e, com isso, poder democratizar as viagens aéreas no país. E o Banco Central afirmou que estão sendo implementadas novidades para ampliar as funções do Pix. Vamos conferir quais são elas. O Bolepix traz a solução do pagamento via boleto com a praticidade do Pix. Com essa solução, a forma de pagamento do negócio se expande e pode evitar vários desafios que é enfrentado no e-commerce e loja física. O Pix Garantido é uma modalidade de pagamento prevista na agenda no Banco Central para o Pix. Na prática, será possível parcelar compras pelo Pix com garantia de recebimento para quem vender. O Pix Débito Automático pretende atender transações de contas de consumo como água, energia e internet, por exemplo. Portanto, da mesma forma que as pessoas podem programar os débitos nos aplicativos bancários, o Pix terá essa atribuição. Vale a pena fazer a portabilidade das dívidas do rotativo e a instituição financeira se prepara para ampliar as modalidades do Pix de acordo com o Banco Central, que enfatiza que hoje é difícil discriminar qual é a taxa de juros cobrada na fatura no momento em que o consumidor decide pagar com cartão de crédito ou mesmo quando o cliente entra no rotativo. O consumidor tem pouca visibilidade dos juros que vai pagar, faltando assim transparência dos juros. E a população de rua mais que dobrou nos últimos 10 anos nas grandes cidades brasileiras. Os dados são de um estudo feito pela Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. O levantamento foi feito a partir de informações do Cadastro Único do Governo Federal, ou seja, dados oficiais. E ao todo, 206 mil pessoas estão nesta condição no país. Vamos conferir. Elas estão lá, mas nos recusamos a enxergá-las. São invisíveis diante de nossos olhos. No município de São Paulo, milhares de pessoas vivem em situação precária, morando em barracos, lonas e camas improvisadas, principalmente no centro da cidade. Mas em toda a capital, essa parcela da população, que é cidadã e humana, como eu e você, luta por abrigo ou simplesmente pela sobrevivência nas ruas. O levantamento da Universidade Federal de Minas Gerais mostra que essa triste realidade atinge diversas regiões do Brasil.
Em todo o país, em um período de 10 anos, a população de rua cresceu 211%. O estado de São Paulo concentra pouco mais de 88 mil pessoas nesta situação, 52 mil somente na capital. Quem mais sofre com essa condição é a população negra. A cada 10 pessoas em situação de rua, 7 são negras. A UFMG analisou os dados do Cadastro Único do governo federal. Além da capital paulista, os municípios de São Bernardo do Campo, Guarulhos, Osasco e Suzano também registram índices elevados. Das 39 cidades pesquisadas, apenas 2 apresentaram queda no número de pessoas nas ruas: Franco da Rocha e Cotia. Mas afinal, por que o número de pessoas em situação de rua cresce a cada ano? O ativista social e professor Marcelo Oliveira explica a situação. A questão econômica muitas vezes acaba forçando as pessoas a estarem em situação de rua. Nós temos um segundo ponto também, que o pós-pandemia foi dramático, em especial aqui na capital. Eu acho que as pessoas começaram a perceber que após a pandemia, milhares de pessoas começaram a habitar as ruas da cidade de São Paulo, e não é porque querem, ninguém vai para a rua porque quer, é porque as condições econômicas vigentes fazem com que as pessoas acabem indo para as ruas. E para resolver isso, eu vejo que é um problema de política pública, precisa de maior investimento em assistência social, mas não é trabalhar apenas com questões assistenciais. Não é isso, nós temos que resgatar a dignidade humana aqui na capital de São Paulo, e passa pelo ponto da empregabilidade e da moradia. Em 7 de junho, o Tribunal de Contas do município deu um prazo de 60 dias para o Poder Executivo da capital apresentar um plano de ação que atenda às pessoas. Algumas medidas estão sendo tomadas pela Prefeitura para tentar melhorar as condições de vida dos moradores de rua. Atualmente, são mais de 24 mil vagas de acolhimento. A Operação Baixas Temperaturas é acionada pela Prefeitura quando os termômetros da capital registram 13 graus ou menos, com um alerta sendo feito pela Defesa Civil. São instaladas tendas com diversos serviços nas 5 regiões da capital: Norte, Sul, Leste, Oeste e Centro, desde o fornecimento de roupas e alimentos até o deslocamento para locais de acolhimento. A sociedade civil e as organizações não governamentais têm papel fundamental no auxílio a essa parcela da população. É o que diz o professor Marcelo. A primeira ação que a sociedade organizada ela pode vir a fazer é incentivar a prática de trabalhos sociais e voluntários aqui no estado de São Paulo. Nós temos diversas organizações, não governamentais, que fazem um trabalho importantíssimo, que visa, sim, o assistencialismo, mas visa também o resgate da dignidade humana. Nós temos diversas ONGs hoje que trabalham intensamente essa questão da dependência química, que visa fazer com que as pessoas que estão nas ruas voltem para suas casas. E ainda é possível mudar essa realidade? Oliveira aponta caminhos para o futuro. A alimentação apenas é um dos fatores que nós temos que ampliar o trabalho, mas não é somente isso. A gente tem que fornecer mais educação, a gente tem que fornecer mais treinamento técnico, a gente tem que fornecer mais estratégias de empregabilidade para essas pessoas. É o emprego, é a renda, é a moradia, são os hotéis sociais, de fato, que fazem com que estas pessoas saiam das ruas. E veja a seguir, número de pessoas que se deslocaram à força no mundo chega a 110 milhões e bate recorde. E você vai ver também, o inverno é a melhor época do ano para emagrecer. Então o melhor é deixar o cobertor de lado e correr para a academia. Nós voltamos já. Olá, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta com o segundo bloco e mais notícias para você. E olha só esse dado, o número de pessoas deslocadas à força no mundo atingiu a marca recorde de 110 milhões, segundo o relatório da Agência de Refugiados das Nações Unidas, a ONU.
A guerra na Ucrânia e os conflitos no Sudão contribuíram para essa marca histórica. No fim do ano passado, a Organização das Nações Unidas calculava que 108 milhões e 400 mil pessoas haviam sido deslocadas à força dos locais onde viviam. Neste cálculo entram pessoas que fugiram de casa por conta de conflitos armados, por exemplo. Nos últimos meses, quase 2 milhões de pessoas passaram a fazer parte deste grupo. Segundo a ONU para Refugiados, o conflito no Sudão foi o principal causador de deslocamentos à força neste ano. De acordo com a ONU, atualmente cerca de metade das pessoas deslocadas à força são de 3 países: Síria, Ucrânia e Afeganistão. Antes de 2011, quando começou o conflito na Síria, o número de refugiados e deslocados no mundo se mantinha praticamente estável, em 40 milhões de pessoas. No entanto, esse número veio subindo ao longo dos últimos anos. Além dos conflitos armados, a ONU cita a perseguição de pessoas, discriminação, violência e mudanças climáticas. E a União Europeia aprovou uma proposta para regular a inteligência artificial. A legislação é uma das primeiras do mundo e deve servir como modelo para outros países. Mas a versão final da lei ainda terá de ser aprovada no parlamento. A norma aprovada com 499 votos favoráveis, 28 contrários e 93 abstenções vai regulamentar a inteligência artificial de acordo com o nível de risco. Quanto maior for considerado o perigo para os direitos ou para a saúde das pessoas, maiores vão ser as obrigações dos sistemas tecnológicos. A lista de risco inclui as ferramentas e infraestruturas críticas como educação, recursos humanos, segurança pública e gestão da migração. Ao avançar, vamos precisar de limites claros e constantes para a inteligência artificial. E aqui é algo que não vamos abrir mão. Qualquer avanço tecnológico precisa andar lado a lado com nossos direitos fundamentais e valores democráticos. Pela norma aprovada, a União Europeia vai poder autorizar o uso dos dispositivos de inteligência artificial para reconhecimento facial com apoio no combate ao crime, mas os detalhes específicos ainda devem ser renegociados com os países do bloco. Os planos originais da União Europeia para regulamentar o uso das ferramentas são de 2021, mas o tema ganhou urgência depois que o ChatGPT entrou em cena e evidenciou o rápido desenvolvimento do setor. Mesmo que um acordo seja alcançado, a norma só deve entrar em vigor em 2026, o que obriga a União Europeia a negociar um marco provisório e voluntário com as empresas de tecnologia que desenvolvem a inteligência artificial. E a primeira vacina contra o vírus chikungunya teve resultados positivos que foram elogiados por especialistas. Detectado em 115 países desde sua descoberta na Tanzânia em 1952, o vírus causa febre e dores nas articulações. O chikungunya é transmitido aos seres humanos por meio de mosquito do tipo Aedes. A doença, para a qual ainda não existe medicamento, cresceu exponencialmente nas Américas. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, entre janeiro e abril, foram detectados 135 mil casos no continente. A Valneva testa a vacina em adolescentes no Brasil, onde o vírus é endêmico. Os resultados podem ser decisivos para o futuro do imunizante. A vacina desenvolvida pela empresa francesa é conhecida como VLA 1553 e pode receber a aprovação das autoridades americanas em agosto. E olha só, o inverno está chegando e, por mais difícil que pareça, essa é a melhor época do ano para quem quer perder peso. Isso porque é no frio que se queima mais calorias. Um estímulo para deixar o cobertor de lado e correr para a academia. Daniel começou a frequentar esta academia em janeiro desse ano, focado em qualidade de vida. Hoje, depois daquele início difícil, diz que não consegue mais viver sem atividade física. É meio clichê a gente falar, mas a gente tem que trabalhar primeiro a cabeça do que o corpo em si, para começar, para treinar, porque às vezes não é na vontade, vai na disciplina mesmo. O assistente conta que antes de tomar a decisão que transformou sua vida, chegou ao seu limite. Estava com 138 quilos, agora eu estou com 118 em 6 meses, na data de hoje.
Daniel fazia parte dos 22% dos brasileiros com obesidade, doença que deve atingir 1 bilhão de pessoas no mundo todo até 2030, segundo estimativas da Organização Mundial da Saúde. Ela é uma doença silenciosa, que acompanha ali outras comorbidades, como a pressão alta, a dislipidemia, que é o colesterol, a diabetes. Então, essas doenças, junto com a obesidade, pode levar ali aumento de mortalidade, aumento de doenças como infarto, AVC. São graves consequências, portanto, delas é preciso fugir. Por isso, assim como o Daniel, muita gente dá início a essa mudança de hábitos logo no começo do ano. O difícil é manter a rotina. Grande parte das academias perde cerca de 50% dos clientes até o mês de março. E quando o frio chega, o número de alunos pode cair ainda mais. Hoje, se eu pegar os meus dados de janeiro, eu sei que 35% mais ou menos dos alunos que começaram em janeiro, eles já desistiram. Então, para que isso não aconteça, é importante que as pessoas saibam que esse momento é o principal, mais importante do ano para elas continuarem a treinar. Por quê? O projeto inicia lá atrás e os ganhos eles são gradativos, Por isso, o projeto Verão para perda de peso precisa começar no inverno, até porque é no frio que se queima mais calorias. No frio, o nosso corpo ele sofre algumas alterações metabólicas, onde o nosso corpo precisa gastar mais calorias para mantê-lo aquecido. Nós temos uma temperatura média de 36 graus, 37,2 graus é normal, que o nosso corpo precisa estar aquecido. E no frio, com a queda da temperatura, eu preciso gastar mais calorias para manter esse metabolismo regulado. E com a atividade física, nós poderíamos passar a gastar ainda mais calorias. Mas a atividade física é muito mais que emagrecimento. É saúde como um todo e precisa virar rotina para aumentar a imunidade e evitar várias doenças. Ainda mais agora que está entrando o friozinho, onde a gente tem mais chance de estar gripado, resfriado, ter ali alguma virose, algum vírus acometendo. Então, fazer atividade física regularmente me ajuda a combater ali, melhorar a defesa do nosso organismo e ter uma vida mais saudável. Fora a qualidade do sono, o bom humor, exercício é tudo de bom se feito regularmente e associado a uma boa alimentação e consumo adequado de água. Quer mudar sua rotina? Então preste atenção nestas dicas. Minha sugestão, normalmente, para quem está começando é procure algo que você gosta. Eu gosto de lutar, eu gosto de fazer esporte, vôlei, futebol, basquete, eu gosto de fazer uma musculação, eu gosto de fazer um cross-training. É importante buscar aquilo que nos faz feliz. E com a rotina, dentro do que a gente gosta de fazer, a chance de perder aquela sequência só porque esfriou, porque eu tive um dia ruim no dia anterior, não é algo que vai afetar tanto. Você já vai se animando e vai ir no automático uma hora. A hora que você sentir que não pode mais ficar sem, é a hora que você vai mais pegar gosto aí. Bom, é isso aí. Essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!